Próxima estação, ritmo dos fluxos. Desembarque. Em 2077, a minha cidade foi eleita o pior lugar para se viver na América. Os motivos? Índice de violência altíssimo e mais pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza do que você pode imaginar. Eu não vou negar, é tudo verdade. Mas mesmo assim, todo mundo quer morar aqui. A cidade sempre tem alguma coisa nova. Mesmo que seja uma mentira ou uma ilusão, é só virar a esquina e vai ter alguma coisa lá. Isso chama a atenção. Vem tranquilo, vem tranquilo. É uma cidade de sonhos. E eu sou um grande sonhador. Quem olha assim tem a impressão de estar no meio de um filme dos Transformers, mas pelo menos aqui a ficção é bem real. A empresa de tecnologia japonesa Suidobashi Heavy Industry criou um novo enorme brinquedinho, o Kuratas. O robô, que chega a uma velocidade de até 9 km por hora, pode ser controlado através de um smartphone ou internamente em uma espécie de cabine. A máquina de 4 toneladas está equipada com um sistema de armas futuristas, que inclui uma metralhadora capaz de disparar 6.000 balas por minuto. Para quem gosta da paz, há possibilidades menos bélicas. Um sistema de lançamento de garrafas de água garante a brincadeira. O Kuratas tem nada menos do que 4 metros de altura e custa a bagatela de $1 milhão. Alguém se habilita? E aí galera, aqui é o Artion e sejam bem-vindos a mais um podcast nesse mundo caótico, radioativo e de muito calor. Tá muito extremo esse verão, parece que cada ano fica pior. Acho que deve ser aquecimento global, né? Porém eu tenho uma opinião meio contrária ao mainstream sobre isso, mas enfim, deixa isso para um próximo vídeo. E o vídeo de hoje, o podcast de hoje, é um especial de Ano Novo. O tema do podcast é a Era Cyberpunk 2020, né? E eu estruturei aqui em tópicos para não me esquecer de falar sobre algumas coisas importantes, porque às vezes acaba acontecendo, né, de você fazer um podcast e depois do podcast, de você postar no YouTube, vinha as melhores ideias que você tinha na cabeça, mas que você esqueceu naquele momento, né? Então, a primeira parte é um review geral, né? Da década de 90 em diante, mas antes disso, vou fazer alguns adendos. E é isso aí. Então, espero que vocês gostem do podcast. E se vocês, acredito que vão ter um feliz ano novo para vocês. Bom, galera, então a gente vai falar sobre a década de 90, né? E todas as bases das tecnologias que temos hoje são da década de 90, né? Na verdade, se você for pensar bem, as bases primitivas são de muito antes. São pós-Segunda Guerra Mundial. A Alemanha ela tinha muitas invenções tecnológicas. Os aliados também tinham, mas não como a Alemanha. E pegaram muitas invenções alemãs e trouxeram para o mundo ocidental, né? Para um mundo assim globalizado, entre aspas. Naquela época já tinha um plano de globalização da Europa, né? Chamada União Europeia. E essa era uma globalização primitiva, né? Então os aliados
pegaram muitas invenções alemãs, inclusive conhecimentos médicos, conhecimentos químicos, conhecimentos em armamento, em mecânica, né? Principalmente porque a Alemanha era referência em indústria mecânica, em avanço tecnológico, né? Tanto hoje que até prevalece algumas corporações alemãs, como Mercedes-Benz, ThyssenKrupp e muitas outras indústrias. Então, a base primitiva dessas tecnologias vem pós-Segunda Guerra Mundial, né? Com os aliados confiscando as invenções alemãs e trazendo muitos cientistas alemães, né? Dando asilo para eles, para que contribuísse com os países aliados, né? E depois essas tecnologias se difundiram pelo mundo todo. Então, a base primitiva dessas tecnologias que temos hoje são pós-Segunda Guerra Mundial, né? Ali década de 40, de 50. Então, na década de 70, de 80, mais ou menos, essas tecnologias foram mais aprimoradas. Eu me lembro que eu vi um artigo que o Brasil tinha carro elétrico na década, se não me engano, de 70, 80, e que era do João Gurgel, né? Ele até apresentou esse carro no Silvio Santos, mas a gente sabe, né? Brasil, o que é bom nunca se espalha. É sempre o lixo que se espalha e contamina boa parte da massa, né? Então, para você ver, naquela época já tinha carro elétrico, né? Só que não no nível que temos hoje. Então, provavelmente o carro elétrico tinha autonomia de 50 a 100 km, né? E com certeza não tinha uma infraestrutura para carro elétrico naquele tempo, né? Até hoje não tem, para você ver o nível que é o Brasil, enquanto Estados Unidos, Suécia, Noruega, a Finlândia, Estônia já estão com uma infraestrutura tecnológica para carros elétricos mais avançados, né? Uma infraestrutura mais avançada. E esses países de terceiro mundo, eles sofrem de uma coisa que é constante, que é o lag cultural, tecnológico, ou seja, é o atraso de tudo, né? Tudo que lançam lá fora ou nos Estados Unidos demora 5 anos para vir para cá, 4. Por isso que eu aconselho vocês a aprenderem inglês, porque muita coisa que sai primeiro sai na língua inglesa e é uma língua mundialmente falada, né? Então, quem sabe só português só vai saber aquilo que chega para você, nunca vai saber do que sai primeiro lá fora, né? Então, voltando ao assunto, muitas dessas bases tecnológicas se desenvolveram na década de 70 e 80, como eu falei para vocês do carro elétrico, e nessa época já tinha algumas coisas saindo do papel, como a ideia de automação, né? Principalmente nas fábricas, em montadoras, mas mais nas montadoras, né? Porque é uma coisa de manufatura. Então, nessa época tinha algumas tecnologias em desenvolvimento, porém era bem primitivo, né? Uma coisa bem primitiva e não se tinha tantos recursos de pesquisa, de aprimoramento e de avanço como se teve na década de 90, né? Então, na década de 90, se popularizou, entre aspas, o uso dos telefones celular, né? Que era um telefone grande e tinha uma antena enorme. Só que é uma coisa, se você for pensar bem, revolucionária, né? Como é que pode você se comunicar com outra pessoa usando um aparelho, né? Você bota no ouvido e você pode se comunicar com outra pessoa que mora lá do outro lado do país, né? Ou em outra cidade dentro do país. Enfim, é uma coisa a se pensar, né? E nessa época também já existia o holograma. Só que o holograma até hoje ele
não conseguiu se desenvolver bem, mas por fatores de ambiente, né? Por exemplo, se você pega um holograma e tenta fazer uma projeção 3D numa área muito ensolarada, vai ficar uma imagem bem fraca, talvez você nem veja, né? Porque é uma tecnologia que depende do fator ambiental para ter seu uso justificado, né? E o holograma, né, que é uma coisa, o pessoal pensa ficção científica, né, cyberpunk, coisa mais Blade Runner, Black Mirror, surgiu na década de 90. Muitos dos carros tecnológicos também surgiram na década de 90. A McLaren, né, a Toyota era uma referência em carros avançados. E hoje, né, claro, a indústria japonesa deu uma baixada vertiginosa, mas na década de 90 o Japão era o principal polo tecnológico do planeta, né? E hoje, né, tá só pegando o refúgio da década de 90 e fazendo aprimoramento. Muito dessas coisas, né, de falência, de redução na economia japonesa contribuíram para isso, mas isso é um outro assunto, né? O Japão hoje praticamente está como a Rússia, fazendo aprimoramento e uso de obsolescências, mas na robótica está avançando até, né? Isso porque o Japão teve uma base, né, que foi na base da década de 90. E fazendo um reviewzinho geral, 2000 a 2006, né, surgiram os dumb phones, né, mais evoluídos, e eram celulares menores que não necessitavam de antena. Alguns vinham até com infravermelho, rádio e tal, mas eram alguns mesmo. E eram celulares mais para você fazer ligação, jogar joguinhos, né, escutar um MP3, uma coisa assim. Não eram todos que vinham com MP3, mas tinha, né? E foi nessa época que surgiu a rede social, né, o Orkut, e logo depois perdão, surgiu o Facebook. E essas tecnologias de redes sociais mudaram radicalmente as interações humanas, né? Hoje a gente vê os resultados, né? E eu percebo assim que não dá para você sustentar uma coisa por muitos anos que é só na base da internet, né? Acaba sendo uma coisa muito artificial, muito mecânica, né? Porque é diferente de eu conversar com você presencialmente num parque, sei lá, numa piscina, num evento. Vai rolar aquela química, entende? Agora, e vai rolar uma amizade, vai rolar um laço, né? E isso pode sustentar por anos e anos e anos. Agora, uma relação virtual não se sustenta muito, porque não há uma troca, sabe? Tipo, você é um parceiro, alguma coisa assim, é uma coisa muito mecânica, né? E a gente sabe, o que é mecânico, né, em termos de relações humanas, não sustenta por muito tempo. A pessoa acaba enjoando, porque é só aquilo por muito tempo, né? Então, voltando ao assunto, 2000 a 2006, né, foram algumas coisas que foram evoluindo drasticamente, mas ainda assim, né, não estava num estado assim de dizer, nossa, evoluiu muito, somos a espécie que é totalmente tecnológica, entende? Não, tinha internet discada nessa época também, mas demorava o quê? 3 horas para você baixar um documento, algumas músicas. Mas ela se popularizou também. Aqui no Brasil, se eu não me engano, eu só tive acesso à banda larga em 2010, cara. Porque era muito caro a internet banda larga. E a internet discada, né, pop, era baratinha, R$50 por mês.
e você só podia ter velocidade na madrugada de sábado para domingo. Mas voltando ao assunto aqui, 2010 até o tempo que a gente está hoje, as coisas mudaram vertiginosamente, galera. As tecnologias começaram a entrar em obsolescência muito rápido, os produtos também. Então, a tecnologia que surge hoje, se o pessoal, a massa não aprovar, não entrar na panela daqui a um mês, já está obsoleta. Já não serve para nada e vai ser tecnologia de nicho, né? Vai ser tecnologia de um grupo ali que gosta, mas não vai ter muita serventia em geral, entende? E coisas que a gente só, né, pensava em ver em filme tá acontecendo. Tudo está se tornando remoto, tudo está sendo controlado por ondas eletromagnéticas, né? Isso está desgastando as pessoas, né? Tantas ondas eletromagnéticas vindo de celular, de como é que internet móvel, né? Vindo de micro-ondas. Isso vai desgastando a pessoa. Eu acho que por isso que essa geração tá tão cansada, entende? E vai ficar ainda mais, né? Porque, se não me engano, querem botar o 5G. Então, a coisa só vai piorar daqui pra frente. Se você acha que tá ruim, espere pelo pior, né? E por isso que você se sente sempre cansado. Não é os seus hormônios, não é o que você come. São ondas eletromagnéticas vindo de todo canto, entende? Isso vai passando por você, e isso vai te deixando mais cansado. Bom, voltando ao assunto aqui, aí eu vou aqui pro segundo tópico, né? IA e automação. Inteligência artificial é um tema polêmico, né? Porque, cara, ela tá avançando tão rápido que ela já não vai ser mais artificial, vai ser uma inteligência abstrata. O que é uma inteligência abstrata? Que consegue ter uma autonomia de si, consegue racionalizar como nós, né? Matematicamente e por conta própria, né? Elaborar, analisar, criar teorias, né? Fazer testes e tudo sozinho. Não vai precisar de interação humana, entende? Vai se tornar uma inteligência abstrata. Por enquanto, a inteligência artificial depende dos humanos. O mais engraçado uma vez é que eu vi um cara dizendo: não, a inteligência artificial nunca vai ser superior ao cérebro humano, né? Nós somos superiores, sempre seremos, as máquinas são muito burras. Por enquanto, é verdade. Por enquanto. Teve uma coisa que o Sorin disse que foi interessante, que foi sobre um jogo de xadrez, né? Teve uma IA que competiu com um cara que era pró nisso, e o cara ganhou uma vez, depois a IA ganhou 4. Mas aí é que eu te pergunto, cara, que ser humano, né, estuda todos os movimentos do oponente, consegue memorizar os movimentos do oponente, as peças, né, que o oponente utilizou, guardar isso no banco de dados, pegar esses dados, analisar todos os dados e criar 1001 possibilidades, né, de menor porcentagem até maior de vitória para vencer o oponente. Isso em questão de minutos, entende? Eu não conheço nenhum ser humano que faça isso. Você pode pegar a pessoa mais inteligente, ela vai fazer isso? Nunca. Porque é quase impossível para nós. Talvez ela possa, né, identificar um padrão ali de jogo de uma pessoa, mas ela nunca vai criar 1001 possibilidades, determinar a porcentagem dessas possibilidades de vencer a pessoa e usar isso contra ela, né? Ou seja, usar os movimentos do oponente contra ele mesmo. Isso é muito difícil, né? Tem 2 gênios do xadrez que são Garry Kasparov e Magnus Carlsen, e eles não jogam assim como a IA, entende? A IA, cara, é superior, mano. É superior porque
ela consegue ver, ela já consegue quase que premeditar o resultado. E a gente não consegue, porque a gente é humano, é animal, entende? Então a gente pode pensar, elaborar uma teoria, alguma coisa assim, mas a gente não sabe certeza. Podemos até identificar um padrão, mas só identificar um padrão não basta para ter a vitória, entende? Então a IA ela já consegue fazer, ela tem uma capacidade analítica muito grande, bem maior que a nossa, né? Se for bem programada a IA. Com o avanço de machine learning, deep learning, futuramente nem vai precisar mais de programador, entende? É só botar lá os critérios e os moldes que você quer do projeto e a IA vai fazer tudo sozinha. Então, para quem... É uma notícia, né, até triste para quem queria entrar nessa área de TI mais uma vez. A IA vai dominar toda essa área de TI. Por isso que tá vindo profissões, né, que são mais focadas em análise de dados. O que é cientista de dados, né? Big Data, tá vindo perito em internet das coisas. TI vai ficar obsoleto, entende? O futuro vai ser dados. Por isso que estão usando reconhecimento facial, estão usando biometria, dados. Isso tudo são dados. Entende? Que você tem de alguém ou que você sabe de alguém. O futuro vão ser os dados. Não sei o que estou falando. É o tempo que está mostrando isso, pessoal. Só vocês pesquisarem, né? E teve uma vez que eu vi 2 chats do Facebook. É uma notícia de 2 chats do Facebook que eles conseguiram criar uma linguagem própria e se comunicarem entre si. Veja a autonomia que eles tiveram, né? Isso acontece porque a IA ela é programável até certo ponto, mas é tudo matemático, entende? Ela vai evoluindo, vai se modelando. Então é como um vírus, né? Não tem o vírus que tem um subtipo X, aí passa um tempo, ela consegue identificar o padrão ali do sistema imunológico e cria o subtipo Y, né? É como um vírus. Isso é tudo matematicamente calculado, entende? E a IA, ela vai dominar, cara. Não tem como, entende? A IA, e infelizmente isso vai estar no seu carro, vai estar na sua pipoqueira, vai estar na sua geladeira, entende? E esse é o perigo. Tem até um episódio do Black Mirror que mostra isso, né? Tem lá um negão no quarto dele e ele não gosta lá de ficar em cativeiro, entende? Aí o quarto se volta contra ele, sabe? Tenta perturbar ele. Enfim, é um episódio bem interessante e é uma série bem interessante para quem, né, gosta de ficção científica, de cyberfuturismo, sabe? Outra série, não considero nem série, né? Desenho legal, Futurama, que mostra bastante coisa sobre isso também, né? E a IA, sério, vai dominar geral, cara. Então tem que ter muito cuidado com a IA. Né? Se eu fosse você... não, o banco recomendou que você usasse IA. Não faça isso. Porque a IA ela vai guardar os seus padrões de conversa, vai guardar as suas características, a sua personalidade e vai usar isso depois contra você, como já acontece, né? Enfim, é assustador o futuro, galera. E a IA, quando ela for implantada nos robôs, vão ter 2 tipos de inteligência. A abstrata, né, que é a inteligência autônoma, mental, né, de pensar, de calcular, de analisar, de racionalizar tecnicamente. E a inteligência concreta, ou seja, vão ter todas as noções espaciais, porque vão haver milhares de sensores complexos espalhados pelo corpo do robô, né?
mais a IA embutida no cabeça, né? Seria como se fosse um cérebro. Então, essa coisa do robô é real, né? Vai dominar geral, vai tomar os empregos de geral, mas isso eu vou falar mais pra frente. Então, galera, eu vou falar aqui agora de automação, né? A automação ela já vinha sendo utilizada mais em montadoras, porque para fazer um carro era bem complexo, né? Necessitava de muitas e muitas pessoas. Então, a automação ela ajudou em grande parte as montadoras, porém era uma automação primitiva, né? Necessitava de muitas pessoas para operar uma máquina e geralmente era só para fazer uma finalização do carro ou alguma coisa do tipo, fazer uma parte do esqueleto do carro, digamos assim, né? E por isso que eu digo, na década de 90 em diante, foi na década de 90 em diante que a automação evoluiu absurdamente, entende? Por isso que eu digo, a década de 90 ela foi a chave para tudo que vemos hoje. E a automação assim chegou a tal ponto que você nem acredita, né? Eu trabalho com mecânica industrial e, cara, eu vejo as máquinas fazendo tudo sozinho, entende? Trabalho que teria 8 pessoas fazendo ali, elas fazem de boa, né? O sistema de automação ali. O que é o sistema de automação? São máquinas, né, interligadas que são programadas assim um padrão nessas máquinas, né? E ela vai fazendo, por exemplo, fazer um produto, tem a máquina que pega o tecido, aí o tecido, né, bota a estampa, da estampa faz o corte, prepara né, esse pano para o pacote, num pacote plástico, do pacote plástico bota na caixa. Né? Quantas pessoas para fazer isso precisariam numa fábrica? Bastante. Mas a automação ela já consegue fazer isso sozinha. E isso vai tirar emprego de muita gente, principalmente quem é de fábrica, quem é de montadora, né? E por isso que assim, é uma profissão que ainda vai durar, né? Mecânica industrial. Mas não tanto porque eu sei que um dia vão fazer um robô que vai realizar um diagnóstico do problema no maquinário, e vai conseguir identificar, aí vai ver a peça, vai trocar a peça e pronto, acabou. Todas as profissões, não pense que você é insubstituível, todas as profissões vão se tornar obsoletas. A não ser aquelas, sei lá, limpar cu de elefante, sei lá, acho que essa profissão aí nunca vai ser automatizada, entende? Mas é para vocês entenderem o que eu estou falando. A automação, ela tá muito desenvolvida, tá muito forte, entende? E assim eu fico impressionado porque às vezes a máquina é controlada só por uma pessoa que nem tá lá. Essa pessoa tá lá num escritóriozinho, num gabinetezinho, controlando a máquina remotamente, né? E às vezes ela só controla se dá um erro, se dá uma falha. E elas contatam para o mecânico industrial, né? Então, assim, a automação é bem forte, ela vai ser mais forte ainda, pode ter certeza. Ela vai entrar em todas as áreas, exceto em áreas que precisam assim, de humano, né, assim, de relações humanas, entende? Porque só humano consegue ter relações humanas. E o robô e né, essas máquinas autônomas, elas são máquinas mais analíticas, né, mais exatas, mais técnicas. E elas operam com um certo tipo de padrão. Então quem é de exatas, já era. Não estou dizendo que o futuro é ser de humanas, porque se você fazer um curso de humanas, ou você vira mendigo, ou vira um escritor de sucesso. E a primeira opção é muito, 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 muito mais provável de você virar. De exatas também, é muito fácil uma profissão de exatas se tornar obsoleta, principalmente na área de TI, né? Mas tem áreas que você consegue, se você fizer, né, de exatas, você consegue uma abrangência muito grande de diversas áreas, né?
Por exemplo, eu fiz lá matemática, curso de matemática, bacharelado, alguma coisa assim. Cara, a matemática ela entra em quase tudo na nossa vida, entende? E assim, as profissões que vão entrar em obsolescência muito rápido vão ser profissões da área de tecnologia da informação. Como eu disse para vocês, daqui a pouco nem vai precisar mais de programador. Por isso que a indústria de TI está fomentando que falta profissional de TI, mas falta profissional de TI, né, muito avançado, com conhecimentos muito avançados, né? Cientista de dados, que sabe mexer com machine learning, deep learning e etc. E a automação ela vai roubar emprego de muita gente, não vai. Porque, como eu disse para você no vídeo, né, sobre a face de TI, tudo tem um padrão, galera. Tudo tem um padrão. É só identificar o padrão de todos os processos, transferir isso, né, teoricamente para uma máquina fazer na prática e pronto, vão substituir as pessoas, entende? Então, não pense que você tá salvo, não. Tá todo mundo fodido mesmo. E eu trabalho em fábrica com mecânico industrial e sei que essas máquinas são foda. São muitas máquinas interligadas que elas conseguem fazer uma rotina de trabalho em minutos, cara. Coisas que demoraria horas com umas 50 pessoas fazendo, entende? Por isso que a automação, né, os empresários assim mais ricos, donos de fábrica, donos de montadora, donos de, sei lá, donos de... até na construção civil também, estão utilizando, não aqui, mas nos Estados Unidos, eles estão fazendo tudo em moldes, entende? Acho que tem impressora 3D que faz isso já. Só que é a impressora 3D industrial, né? Eles já fazem em casa sem precisar de pedreiro. É só o engenheiro civil, né, que sabe mexer com essas impressoras 3D. E só ele faz ali, claro, com a ajuda de alguns guindastes e tal, e faz a casa para a pessoa, pronto. Não precisa você gastar com pedreiro, com mão de obra, nada. Então, como eu disse, tá todo mundo ferrado. Não tem salvação. E outro assunto aqui que eu vou falar são requisitos insanos que pedem hoje, né? Agora eu vou falar de requisitos insanos, né? Não sei se eu tô falando muito rápido aqui para vocês, mas é que eu tenho muitos tópicos e já tá em meia hora, né? Eu quero deixar o podcast elaborado, mais longo, mas eu não quero encher muita linguiça, entende? Então vamos aqui pro tópico. Bom, não sei se vocês já perceberam, mas vocês conversarem com uma pessoa mais velha, elas vão falar para vocês que o tempo delas com fundamental elas conseguiram emprego, né? Sei lá, acho que é ginásio, não lembro, agora eu não lembro, mas eu sei que é fundamental. Fundamental você conseguir emprego, até com um prezinho, assim, você não sabia nada, mano. Você não sabia nem, sei lá, português direito, mas você conseguia emprego, né? E é por isso que eu tenho em mente, assim, que antigamente era muito mais fácil ter as coisas. Era muito mais fácil você descobrir um poço de petróleo, mais fácil você comprar um terreno, comprar uma casa, investir em um negócio. E hoje não, tá tudo muito saturado, tá tudo muito obsoleto, é muito rápido, é muito volátil, né? Mas enfim, voltando ao assunto. E hoje em dia, né, exigem já que você tenha um ensino médio mais um curso técnico. E daqui a pouco você não ter um superior, você vai virar um outsider do mercado de trabalho, entende? Forasteiro do mercado de trabalho. Daqui a pouco, se não tiver superior e uma pós e um mestrado, você não vai ser nada. Mas por que isso está acontecendo? Porque a sociedade está avançando muito rápido, galera. Como eu estou dizendo para vocês, está avançando muito rápido tecnologicamente, né? Então, e em outras áreas também. Então, vai exigir mais que as pessoas tenham mais conhecimentos especializados, né?
e quem não tiver vai ficar desempregado mesmo. Não vai ter, sabe, não vai ter volta. E as pessoas hoje elas já ficam muito confusas mentalmente, né? Porque você com 16, 17 já sofre aquela pressão, né, dos familiares. Que faculdade você vai fazer, filho? Tal. Aí você escolhe uma faculdade, aí não dá certo. Aí você já tem o que? 24 anos, 23 anos. Tenta outra, não dá certo. Você já tem 26 anos e já está obsoleto no mercado de trabalho. Aqui no Brasil, né? Então as coisas lá fora também já tá acontecendo isso, tá? Porque assim, as coisas estão avançando muito rápido e estão precisando de gente que tenha mais conhecimento técnico, mais especialização e tal. E assim, nesse país de terceiro mundo, só com o ensino médio você consegue emprego, né? Não, você não consegue emprego, né? É bem pouco porque assim, é superior, fundamental e médio competindo para uma vaga de auxiliar de limpeza, né? Basicamente isso, mas lá fora você tem uma maior empregabilidade, por quê? Porque ninguém quer fazer, né, serviços de ensino médio, quer fazer serviço superior. Mas no futuro a tendência é que com a automação esses empregos de ensino médio vão deixando de existir, né? Fundamental também. Por exemplo, motorista de vereador, sei lá. Cara, daqui a pouco vai ter um carro autônomo, sei lá, um Tesla autônomo ou algum carro do tipo, que ele vai... Já tem, né, o Tesla, só que não é acessível para todo mundo. Não é muito acessível, né, nem para classe média lá dos Estados Unidos. Imagina aqui nem tem. Tudo que chega aqui no Brasil é lixo que ninguém quer dos outros países, né? É até edições mais, assim, mais econômicas, porque sabe que o povo é pobre aqui, né? Mas enfim, voltando ao assunto. Um carro autônomo é só você programar o seu destino e, né, sei lá, o modo de economia que você quer usar. E pronto, você senta lá no banco do passageiro e deixa o carro te guiar. Ele vai parar no semáforo, né? Ele vai usar o GPS como referência, informações do trânsito. Isso já tem no GPS de hoje, se você notar. Você quer viajar para praia, sei lá, você quer viajar para praia, né? E você vai utilizando o GPS. Ele já consegue prever para você que tem engarrafamento daqui a 20 quilômetros. Você nem sabe que tem você nem sabe o que aconteceu, né? Você nem sabe nem de onde veio o petardo. Mas lá o GPS avisa que daqui a 20 quilômetros o trânsito vai estar engarrafado. Você passa esses 20 quilômetros e tá lá o trânsito engarrafado, entende? E tá tudo em vermelhinho lá o caminho do GPS e tá a mesma coisa na vida real. Né? Então o GPS sim, já faz quase tudo, né? Hoje em dia eu acho que nem se usa mais mapa. Toda coisa de navegação é por meio de GPS. Então um carro autônomo ele vai misturar GPS com inteligência artificial e com, né, os dados de trânsito também. Então é isso, galera. Emprego assim para quem é ensino médio, que é fundamental. Os mais técnicos, né, eletricista, mecânico, pintor, vai perdurar alguns anos, vai perdurar vários anos ainda, mas tem prazo de validade para acabar. Né? Com a impressora 3D, acho que ninguém mais precisa de pintor, cara. Você escolhe lá a cor da peça da casa que você quer lá, para o engenheiro civil lá dos Estados Unidos. Né? Se alguém é dos Estados Unidos e tem dinheiro, logicamente. Escolhe a cor da peça lá, das peças da casa. Eu quero azul. Ele vai fazer as peças no molde, né, na impressora 3D azul. E o telhado vai, sei lá, eu quero vermelho, o telhado vermelho. Vai fazer o telhado vermelho e pronto. Não vai precisar pintar a sua casa. E, eu quero mudar de cor futuramente. Eu acho que eles já vão ter uma máquina para fazer isso, entende? Já com um padrão de pintura e
assim, vai se modelar a casa, entende? Vai ser uma máquina flexível, alguma coisa do tipo. Então, assim, a tendência daqui a pouco vão exigir PhD para você fazer um trabalho super complexo. Mas aqui ainda o terceiro mundo vai ser os países do terceiro mundo vão ser os últimos a serem afetados, né? Os que são do primeiro é que vão, né, serem mais afetados, mas depois de alguns anos vai ter um efeito dominó e vai chegar aqui também. Então, é que nem eu disse no começo, é importante vocês saberem inglês e saberem o que está acontecendo lá fora, porque pode ter certeza, o que acontece lá fora vai chegar aqui futuramente. Pode ser pior, pode ser melhor, não sei. Depende do ponto de vista de cada um. Então, saindo dos requisitos insanos, né, vamos para ferramentas de controle. Bom, galera, ferramentas de controle, né? Se eu não me engano, aqui no Brasil tinha um projeto, tem do BolsoCook, né? Bolsonaro com o pessoal chama BolsoCook também, e que tinha um projeto que é para ter uma base cadastral de todos os cidadãos do Brasil, entende? Ou seja, o governo ia ter algum data center só com todas as informações de todas as pessoas do Brasil, né? Ou seja, eles iam ter a sua idade, né? O seu CPF, o seu nome, onde você mora, tudo isso, né, na internet. Na internet, na base de dados do governo. Aí você pode me falar assim, Ortion, eles emitiram nosso CPF, nossa certidão de nascimento, tudo, eles já sabem tudo sobre nós, o que falta? Bom, por que isso é ruim, galera? Eles, né, terem todas as nossas bases de dados, terem todos os nossos dados na base de dados deles, né? Porque futuramente eles vão usar isso com alguma tecnologia de controle, seja inteligência artificial, reconhecimento, sei lá, chip, alguma coisa do tipo. Então vai ser muito mais fácil você saber onde uma pessoa está e o que está fazendo do que apenas a pessoa com papel, né? E assim, o mais engraçado é que eles criticam assim muito a China, né? A China é malvada, não sei o que, e implantam os mesmos sistemas de controle no país. Então, é que eu disse no vídeo anterior, não desperdice energia com política, é tudo do mesmo pacote de farinha, galera. O Bolsonaro é o Lula 2, tem até milícia virtual e tudo, mas a militância virtual, né? Então eu odeio o Lula, eu odeio o Cuquinaro, eu odeio todo mundo, né, na política. Política pra mim é o lixo, né? Sabe, é guerra das tesouras. Um acusa o outro acusa um, e os dois no final compactuam com as mesmas ideias e até trocam favores. Mas enfim, voltando ao vídeo, né, é perigoso eles terem nossos dados numa base de dados, porque isso é muito mais suscetível a hackers, né? E alguém do governo vendeu nossos dados para alguma corporação, como já faz o Facebook, né? Só que de uma forma muito pior, talvez. Mas era o que o Cuquinaro queria fazer, né? Não sei se ainda está em vigor esse projeto, mas ele queria que tivesse um mega banco de dados para guardar todos os dados dos cidadãos brasileiros. E, se eu não me engano, o Brasil ele já está utilizando reconhecimento facial. Por enquanto, a justificativa deles é que é para a segurança das pessoas, né? O governo sempre utiliza essa dialética da segurança. É para a segurança dos cidadãos, né? Queremos acabar com o crime.
eles fazem isso porque eles querem ter uma justificativa para implantar isso depois em massa, entende? Então, por enquanto, o reconhecimento facial está sendo usado mais em parquinho, mais em carnaval, mais em festinha, né? Festinha cultural e essas coisas, né? Sei lá, prefeitura. Mas a tendência é que isso seja espalhado em larga escala. Em cada poste vai ter uma câmera, igual na China, vai reconhecer o cidadão, vai ter ali nome, a idade, onde mora. Sabe, vai ser igualzinho a China. E assim, não tem escapatória, né? A tendência é ficar ainda pior. Se isso é ruim, imagina com chip. Aí no chip tem lá sua identidade, seu tipo sanguíneo, sua biometria. Toda digital ela tem um padrão. Então a biometria é só pegar esse padrão e identificar o seu nome, né? Ela vai ter lá, sei lá, o padrão da íris lá, do escâner de retina. Vai ter o tipo de cabelo, o tipo do seu DNA, a sua cor de pele, né? A porcentagem da sua ancestralidade indígena, europeia, sei lá. Vai ter tudo isso, cara. Sei lá, quer sair do país lá, você vai ter que entrar de acordo com essas especificações. Se o seu chip não entrar de acordo, a gente não vai deixar você sair do país. Vai ser basicamente isso, né? Claro, a longo prazo vai ter. Já tem biometria obrigatória, entende? Ou seja, a nossa digital já vai para a base de dados do governo. Já sabe a nossa biometria. E no futuro vão interligar tudo isso, né? Escâner de retina, biometria. Tem, se eu não me engano, tem um teste do cabelo que consegue identificar o que você usou de substâncias químicas 5 anos atrás, alguma coisa assim. Então eles vão usar isso também, né? O tipo do seu cabelo, o tipo da sua barba. Então eles vão usar todo o arsenal de controle que estiverem disponíveis, né? Até a internet. A internet vai ser uma rede só. Um país vai ter uma rede só sua de internet para controlar melhor os cidadãos. E o outro país também. Então, nunca confie em presidente, não confie em político, né? Não existe político honesto. Não existe, galera. Não existe. Isso aí é fachada. Fachada. Porque o que eles querem é o controle da população. Por isso que você está vendo muitos sobrevivencialistas, né? Aprendendo a pescar, aprendendo a atirar, aprendendo, né, a usar faca, a comer, sei lá, carne crua. Porque a tendência é que haja um êxodo rural. Ou seja, não, êxodo urbano, perdão. As pessoas, né, da cidade urbana vão fugir para as montanhas, para as florestas, para fugir desse controle do governo, dessa tecnologia. Só que não vai adiantar nada, entende? Cara, tem satélite hoje, tem um monte de coisa. Então eles conseguem do espaço identificar a sua geolocalização e ver tudo sobre você, entende? E o futuro é esse, por isso que, assim, aderir a Black Pill, entende? Tá todo mundo ferrado, não tem escapatória. Eu vou escapar pro mato. Não adianta, cara. O governo vai lá, vai dar um jeito de te tirar, vai dar um jeito de ver onde você tá, né? Porque vocês acham que eles têm milhares de satélites que são em cooperação com outros países, né? Sei lá, o Brasil tem... Se não me engano, o Brasil já tem um satélite que eles fizeram com a China e que monitora a floresta amazônica. Só que isso vai ser com outra justificativa. Sei lá, o Brasil vai ter um satélite, sei lá, junto com os Estados Unidos, sei lá, México, para monitorar as pessoas do crime, depois vai monitorar os cidadãos comuns, entende? Então a coisa tende a ficar pior. Talvez vão implantar esse sistema de pontuação também. Não sei se vocês já leram 1984 de George Orwell, mas é aquilo ali mesmo, né?
É aquilo ali, é o livro todo, cara. Vai acontecer tudo. O Grande Irmão, tudo mais. Tem também outro muito bom que é Laranja Mecânica. Que mais? 451 Fahrenheit. Eu acho que é esse o título do livro, né? Tem também outro que eu não me lembro bem agora. Bom, eu esqueci, mas vai ser tipo isso, vai ser Matrix também, cara. Então todos esses filmes de ficção científica, né, da velha escola, cara, e livros também, vão se tornar realidade. Aquilo ali é tudo um prelúdio, entende? Tudo um pré-começo do que vai acontecer, uma introdução. Então, né, estou no tópico aqui de ferramentas de controle, que eu estou fazendo, né, meio que no improviso também, não estou pausando muito, mas aqui eu tenho os tópicos elaborados. Então, né, dinheiro. O dinheiro, se você for ver bem, a gente quase não usa ele mais físico, é mais cartão. Tem como até pagar pela digital agora, galera. Então cuidado também. Digital, criptomoeda, né, que vem com uma falsa justificativa de que não são rastreáveis. Galera, vocês acreditam nisso? O governo paga centenas de pessoas para estudarem, né, essas coisas de tecnologia, só que é a favor deles. E eles ficam 8 horas fazendo isso, centenas de dias por ano. Vocês acham que eles não vão conseguir rastrear? Isso aí é desculpa. Talvez não consigam no primeiro momento, mas depois eles conseguem. Principalmente agências de inteligência, né, mais desenvolvidas do primeiro mundo conseguem. Europol e tudo mais. Então, dinheiro físico quase não é usado. Eles obrigam a gente a usar cartão de crédito. E isso é muito fácil, eles rastrearem todos os nossos gastos. E onde a gente comprou, quantas vezes a gente parcelou. Porque, sabe, o governo quer imposto, né, galera? Então, eles estão nos obrigando a usar digital, a usar QR Code, a usar criptomoeda, a usar dinheiro digital que você tem que comprar para usar num determinado site e tem que tirar foto, tem que identificar o CPF, todas aquelas frescaiadas que são padrões de site de compra e venda, né? Então o dinheiro, né, eles vão lançar a própria moeda deles, né? O governo vai lançar o dinheiro digital porque é muito fácil o rastreio, é tudo sistematizado, né? E é como eu falei lá, da teoria da conspiração do Bitcoin e tal. Eu recomendo vocês assistirem aquele vídeo e depois ouvir esse podcast, talvez, não sei, vai de cada um de vocês, né? E aqui, né, também falando aqui sobre ferramentas de controle, tem os humanos biônicos também, né? O que são humanos biônicos? São humanos que tem o sistema orgânico, né? Mas só que ele tem partes do sistema orgânico que são tecnológicas, né? Então eles são muito mais suscetíveis, são muito mais frágeis que os robôs e talvez sejam mais fáceis de serem hackeados e serem usados como zumbibots, né? Os humanos biônicos já estão surgindo, já tem gente que está implantando parte mecânica, robótica, tecnológica no braço, na perna, tem gente que está amputando os próprios membros para, né, implantar essas partes artificiais, essas partes tecnológicas. Então, não sei se vocês já jogaram Call of Duty Advanced Warfare. É basicamente aquilo, entende? Tem lá uma habilidade que você consegue hackear o sistema do inimigo e o inimigo não vê, não tem mira na arma, não tem nada. Vai ser basicamente aquilo. E o próximo tópico aqui tudo hoje é através de ondas eletromagnéticas, né?
Não sei, que nem eu falei no começo, tem tantas ondas eletromagnéticas que passam pela gente que a gente fica cansado, que a gente às vezes não sabe nem o porquê, mas é porque a gente usa constantemente muitos eletrônicos, entende? E a gente está na cidade também, então tem internet móvel, tem o celular, tem o micro-ondas, tem acho que até TV e tudo mais. Então, hoje também tudo é através de ondas eletromagnéticas, né? Acho que não tem um eletrônico que talvez não seja de ondas eletromagnéticas. Sei lá, acho que ventilador não é, tá ligado? Mas muitas coisas que a gente utiliza no dia a dia são através de ondas eletromagnéticas, né? E o que eu falo com ondas eletromagnéticas? Sei lá, você tá com o celular e você tem um dispositivo que faz uma interação com você na sua casa e você aciona isso pelo celular, né? Se não é por rede, não é pela internet, é através de ondas eletromagnéticas, né? Como é que eu esqueci agora? A internet das coisas, né? Ela também vai ser através de ondas eletromagnéticas. Claro, vai ser conectada à internet, mas o acionamento dela, né, a interação dela também vai ser através de ondas eletromagnéticas. O Bluetooth, se não me engano, é através de ondas eletromagnéticas também, entende? Então, o futuro vão ser as ondas eletromagnéticas, tanto na implantação, né, da internet móvel, na internet das coisas, e acho que até na automação também. Então, quase tudo hoje utiliza ondas eletromagnéticas. Não é à toa que o pessoal, né, hoje está tendo mais câncer, vão ficando mais depressivos, mais cansados, porque é muita coisa, muita radiação que passa pela gente. E a gente nem percebe, né? É diferente, sei lá, uma pessoa que vivia na Idade Média, entende? A pessoa que vivia na Idade Média não tinha nada. Não tinha micro-ondas, não tinha celular, não tinha Bluetooth, não tinha nada. E vamos aqui para outro tópico, sociedade pobre, né? O cyberpunk, no seu sentido literal, significa isso. Uma sociedade extremamente avançada tecnologicamente e ao mesmo tempo pobre. Isso lembra que filme para vocês? Lembra Elysium, né? Elysium é um filme que retrata muito bem isso, né? Essa coisa cyberpunk. Claro, tem aquela coisa de rico, pobre, mas é o futuro da humanidade que aquele filme retrata. Elysium, eu vou explicar aqui bem resumidamente. Tem o planeta Terra, né? E o planeta Terra é desértico. E só quem tá nesse planeta Terra são muita gente pobre e alguns magnatas, né? Que tem fábricas, indústrias, que ainda usam algumas pessoas, mas para trabalhos mais sujos, né? Então, as pessoas são muito pobres, tem muita tecnologia também, né? Carro voador, tem até um grupo assim de criminosos que traficam pessoas para Elysium. E Elysium é como se fosse paraíso, né? Dos ricos, tem tudo arborizado, tem água, tem isso, tem aquilo, e todo mundo vive bem, é tudo muito bonito e sereno. E em Elysium não. Então até uma recomendação, Elysium não, planeta Terra não, né? E a história é bem interessante, que eu não vou contar para vocês, porque não vou dar spoiler, né? Só contei mais do ambiente em que se passa o filme. Tem Blade Runner 2049 também, que é bem massa. Tem o filme Solid Green, que o Soren me recomendou um dia. Me recomendou não, eu vi um vídeo dele que recomendava esse filme. E esse filme explica bem o que vai ser a sociedade no futuro, né? Porque a riqueza não está no dinheiro, galera. A riqueza está em recursos. Eu vou explicar para vocês. Soylent Green é um filme que as pessoas são muito pobres. Tem muita gente, população dormindo na rua.
E o que há de comida é o que? É uma massa, sei lá, cinza, outra massa verde, uma massa amarela. É basicamente isso. E por que recursos valem tanto? Porque, cara, dinheiro é só papel, entende? É um papel controlado pelo governo. Criptomoeda é só uma moeda virtual controlado pelas baleias, pelo mercado centralizado. Mas recurso não. Água potável, cabeça de gado, madeira, isso tudo vale mais que diamante. Diamante é só para status. Você vê pessoas no diamante em que mais? É que tem mais assim uso justificado na broca de diamante, né, para perfuração. Mas ou sei lá, colete, alguma coisa assim, mais resistente, não sei. Mas o diamante ele tem poucas utilidades, né? E uma cabeça de gado, madeira, petróleo, eletricidade tem infinitas utilidades. Então, esses recursos eles vão se esgotando ao longo do tempo. E quem vai ficar rico não é quem tem R$ 1 milhão na conta. É quem tem centenas de cabeças de gado. Pode ver aí, o Brasil está vendendo muito gado para a China porque deu uma crise lá nos porcos da China. E a China está precisando de muita carne. Né? Chinês com bastante carne. E quem está lucrando mesmo é quem tem cabeça de gado, né? A água também, a água doce está acabando. Então quem vai lucrar vai ser quem tem água, quem tem cabeça de gado, madeira, petróleo, eletricidade. Todo recurso que é utilizável, ele vai se encarecendo ao longo do tempo. Então, por isso que você vê tanto magnata investindo em recursos e não sei lá, na bolsa de Wall Street, entende? Você vê até igrejas tradicionais fazendo bunkers, né? Igrejas tradicionais que eu digo é aquelas que têm muito dinheiro assim nos Estados Unidos, ao longo do cientologia, sabe? Eles estão investindo em recursos, estão guardando esses recursos em cavernas. E no futuro, o rico vai ser quem tem mais cabeça de gado, quem cria porco, quem cria galinha, quem tem água potável, quem tem petróleo, eletricidade, comida, entende? Mais vegetais, mais... Enfim, quem tem mais gás natural, carvão. Então, os recursos são eles que vão determinar se uma pessoa é rica ou não. Então, invista assim dinheiro, porque o dinheiro com dinheiro, né, ainda tem sua utilização justificada, mas pense também em recursos, né? Então, galera, voltando à sociedade pobre, vocês podem ver que tem uma ligação uma coisa com a outra, né? Muita gente vai ficar desempregado, muita mesmo vão morar na rua, vai ser coisa de Silent Green mesmo, de Elysium, e não tem o que fazer, né, bicho? Tudo que vai ser de bom tecnológico vai ficar com as pessoas mais ricas, né, que tem mais poder aquisitivo. E pobre vai se lascar mesmo, né? É descartável, a gente é descartável. A gente que não somos magnatas, não temos império de nada, somos descartáveis, né? Somos descartáveis e não vai ter emprego para ninguém, vai ser todo mundo fudido, buscando um copo d'água, se digladiando por um copo d'água, um pedaço de carne. A carne ela vai ser extremamente cara futuramente, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso depois. E Cyberpunk é isso, tecnologia extremamente avançada, sociedade pobre e fodida. Principalmente, né, nós homens vamos se ferrar ainda mais, porque o Estado não está priorizando mais a gente, não está nem priorizando, né? Não está nos tratando dignamente. A gente está sendo excluído de tudo.
Então se prepare para o pior, lembre-se disso. E a artificialização da sociedade, né? Então, no tópico aqui, hoje em dia, cara, é tudo invertido, é tudo mecânico, é tudo artificial. E assim as coisas não tem mais graça, nada acontece espontaneamente, nada, sabe? Por isso você vê as pessoas muito depressivas, né? Quitando, mais tristes, é tudo se baseia no material, entende? Não tem mais aquela espontaneidade, e é tudo muito rápido hoje. Hoje você sabe qualquer coisa na palma da mão, não tem mais aquele mistério, aquele suspense, aquele prazer que você tinha, aquela alegria que você tinha. Eu senti isso de 2000 a 2009, sabe? Aquela coisa de, conversar com os amigos, jogar uma bola, depois comprar uma coca e comer um pastel à noite. E hoje já não tem mais isso. É cada um no seu celular, cada um no seu computador, cada um com a sua namorada. E não tem tempo para nada. Então, as coisas assim acabam perdendo a graça, entende? As interações humanas perderam a graça. Muito por conta das redes sociais que destruíram isso. Então é complicado, é bem complicado. E a gente vai entrar aqui na era quântica, né? Os computadores quânticos, eles começaram a serem desenvolvidos com financiamento do governo a partir de 2010. Numa universidade dos Estados Unidos, que eu não lembro o nome, mas são computadores, até hoje, né, se não me engano, são computadores enormes que exigem resfriamento e não pode ter nenhuma interferência eletromagnética, nada. São assim isolados. E isso, então imagina a física quântica aliada à tecnologia. Pensa a merda que isso vai dar. Então, o computador quântico já tem algumas corporações que já tem eles, né? A IBM e a Google. A vantagem dele é que ele consegue, ao contrário do computador digital, ele consegue fazer milhares de cálculos em segundos. Por isso que eu digo, qual é o humano que consegue fazer isso? Nenhum. E o cara lá veio me dizer que, né, não existe nada que bata o cérebro humano. O cérebro humano é a coisa mais inteligente que já existiu. Concordo em partes, né? Não concordo porque é a coisa mais burra que existiu. Os humanos estão financiando a própria destruição. Então você, né, imagina se isso é mais inteligente que a gente alcançou, o ápice da inteligência, nem imagina o ápice da burrice. Né? Mas voltando ao assunto, eles conseguem fazer milhares de cálculos por segundo. E então isso pode ter muitas utilidades, entende? E isso pode acabar com a criptografia que usam na internet hoje em dia. Se antes para descobrirem sua senha demorava um cálculo por vez, isso poderia demorar 5 a 10 anos, ou isso nunca acontecer, né? O computador lá fazia um cálculo, e depois fazia outro, e depois fazia outro, demorava um certo tempo, entende? Para quebrar a senha de alguém. Com o computador quântico, isso já era. Eu vi até um depoimento de um físico que falou que até a criptografia do Bitcoin vai ser quebrada, né? Porque pensa, cara, milhares de cálculos por segundo. Ou seja, em um minuto ele conseguiu fazer mais de milhões, se não até bilhões de cálculos, entende? E na internet, assim, a nossa segurança na internet é tudo coisa matemática, né? Criptografia, principalmente, é tudo matemático. É tudo um padrão, entende? É uma série de caracteres que são padronizados e tem um sistema tal. Então, até a criptografia mais forte, né, que é a ES256K, não, acho que é a ES228K, se não me engano, que até algumas agências de inteligência usam, ela pode ser quebrada pelo computador quântico. Só que o computador quântico, ele ainda está em fase de teste, né?
Mas não vai demorar muito para acontecer, né, disso, de usarem um computador quântico para controlar a gente, para descobrirem todas as nossas contas, o que fazemos na internet, tudo. Né? Sei lá, tem uma conta do banco, ele pode ir lá ver de boa, entende? Isso só não acontece porque ainda está sendo desenvolvida também a internet quântica, né? Que é mais rápida. E nesse negócio de criptografia, pelo que eu vi falar, né, pelo sei lá, que eu vi aí nos artigos, é que tem a criptografia quântica também. E é tudo baseado na teoria no gato de Schrödinger, né? O gato de Schrödinger. O gato tomou um veneno lá e tá morto e tá vivo ao mesmo tempo, né? E da física quântica é mais ou menos isso. A pode ser B, mas pode ser A e B ao mesmo tempo. Não, acho que eu me confundi aqui no exemplo. Não, uma coisa pode ser A. Na física clássica, né, uma coisa pode ser A ou B. Na física quântica, uma coisa pode ser A e B ao mesmo tempo. Então, não há dúvidas, entende? Pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Então é uma coisa assim muito complexa. Eu vou confessar aqui para vocês que ainda não estudei a física quântica, né? Só vi bem pouquinho mesmo. Mas as pessoas vão usar a física quântica aliada à tecnologia para coisas realmente grandes. Então, como eu disse, espere sempre o pior, né? Não é essa física quântica de psicologia, de coach e vagabundo, não, galera. É física quântica mesmo. Uma coisa assim grande, de física mesmo, entende? Então, acho que era isso. Dá uma olhada aqui na pauta. É basicamente isso, né? E acho que eu vou terminar o podcast aqui, galera. Podcast aí especial de ano novo sobre a era cyberpunk. Vai ser uma era, cara, que vai ser fodida, não agora 2020, mas daqui pra frente, né, 2030, 2040, vocês já vão começar a ver as coisas assim absurdas, né, bizarras e abstratas. Quando eu falo abstratas, pode ter dois sentidos. Sentido de distorção de realidade e no sentido de inteligência abstrata, né, como eu falei lá da inteligência artificial. É uma inteligência igual a nossa, a inteligência abstrata. É o que a gente usa. Então, as coisas estão ficando assim muito artificializadas, muito abstratas, muito mecânicas, muito distorcidas. Então, essa era cyberpunk é realmente assustadora, né? Os robôs. Vai ter assim, uma geração de humanos biônicos, mas os humanos biônicos serão fracos porque vão ter o sistema orgânico frente aos robôs, entende? Os robôs, eles podem, sei lá, vão ser de fibra de carbono, ter uma inteligência abstrata 1000 vezes melhores que a nossa, ter inteligência concreta com milhares de sensores, e a gente vai estar fudido, entende? Não tem como. Tem uma velha teoria que o ser humano talvez possa se tornar um robô com uma transferência de cérebro para uma máquina. Entende? Tem toda aquela coisa clássica lá da máquina e tem um compartimento com formol e um cérebro ligado ao sistema nervoso artificial. Isso é uma coisa muito complexa. Eu acho que talvez não dê certo, porque o nosso sistema orgânico, tudo bem que o cérebro é praticamente tudo do nosso corpo, né? É a central de inteligência. Mas na minha concepção o cérebro ainda depende de uma parte orgânica, entende? Porque é muito complexo você ligar todo um sistema nervoso artificial. Tudo bem que tem órgãos artificiais, né? Tem rins artificiais, tem até coração, cara, artificial. Mas, assim, você conseguir manter o cérebro vivo e ligar o cérebro a tudo isso artificial
é extremamente complexo. Se você for estudar anatomia, vai ver que todo o nosso corpo foi moldado nos mínimos detalhes. Até o nosso vaso sanguíneo capilar, né, que são os vasos assim, sanguíneos menores, os menores que a gente tem no corpo. As veias, os caminhos, tudo, cara, foi moldado perfeitamente. Então eu acho difícil isso acontecer, né, de ligar um cérebro a uma máquina e o sistema nervoso artificial. E é isso, galera. O podcast aí ficou meio longo, né? E vou pensar aqui se eu não esqueci de outro tema. Bom, essa guerra humanos versus robôs, né? Acho que vai haver sim. É difícil prever se os robôs vão ter supremacia total. Mas vai ser assim, vai ter resistência, entende? E vai ser uma coisa bem complexa. É uma coisa complexa de se pensar, né? Você contra um robô, cara. Como você vai sair contra um robô de fibra de carbono com um monte de armamento embutido nele, um processador que consegue processar mais informações que sua mente. É como eu falei, tem como os humanos se adaptarem? Tem exoesqueleto, tem partes mecânicas que podem ser interligadas ao sistema orgânico, né? Por exemplo, um ciborgue, mas eles são mais fracos, né, que os robôs. Eles são mais fracos que os robôs, porque eles ainda têm um sistema orgânico, né? Os humanos biônicos e os humanos que usam gadgets, né, que são exoesqueletos, relógios inteligentes, sei lá, esses acessórios tecnológicos que não são diretamente implantados no sistema orgânico. Então o robô ele vai ter muito mais capacidade de reagir a um ataque, mais defesa, sabe? Ele vai ser quase onisciente. Porque depois que ele aprende, ele consegue fazer esse aprendizado evoluir cada vez mais, a ponto de você se tornar previsível. Se eu não me engano, teve uma vez que eu vi no Japão um experimento de um cara que fez uns 15 robozinhos. Aí tinha um robozinho líder lá que levantava uma perna, aí os outros olhavam e depois os outros robozinhos levantavam a perna também. Né? Esse vai ser o nível assim, dos robôs, né? Mas pensa que uma perna pode ser uma arma, entende? E assim, é tudo no reconhecimento do movimento, na memorização do movimento, eles conseguem, eles já estão tendo essa inteligência concreta, entende? Inteligência sinestésica, noção espacial e tudo mais. Então, o futuro vai ser realmente sombrio, né? Vai ser um futuro sombrio e tome muito cuidado, nem toda tecnologia é uma coisa boa. Nem toda nova tecnologia é uma coisa boa, tem tecnologias que devem ser evitadas, porque isso vai ser usado como uma arma futuramente, né? Tenha muito cuidado. Se você, repetindo aqui, você acredita que vai ter um feliz ano novo para você, para mim assim é só mais uma data, entende? Uma data simbólica. Pode reparar que toda vez as pessoas dizem que vão ter um ano novo feliz, um ano novo diferente, e acaba sendo a mesma bosta, sabe? Vão lá fazer suas rotinas, que nem no ano passado, aí espera o final do ano chegar pra fazer uma festinha e depois volta de novo. Ou seja, a gente já tá morrendo, entende? Já tá morrendo. Então não faz sentido a gente comemorar mais um ano que a gente tá morrendo, entende? É uma coisa meio assim abstrata de se pensar, entende? Como é que você vai me desejar feliz ano novo se a cada ano que passa eu tô morrendo, tô ficando mais velho? Não tem muito sentido nisso, né? Então, tô morrendo agora. Essa é uma hora que eu falei aqui com vocês, ela não volta mais. Tem como você falar, eu tô aqui semana passada, eu tô aqui há 5 minutos atrás? Não tem, isso não existe, galera, isso não existe.
tempo não volta mais. Acabou, o que passou não volta mais. Entende? Então por isso que eu também digo assim para você, não se volte tanto ao material, né? Dinheiro é bom, mas é um recurso que você consegue depois. Agora o tempo, cara, passou, você tá morrendo. Depois dos 21 você já tá morrendo, entende? Já tá entrando em decadência. E é isso, galera. Espero que tenham gostado do podcast. Nesse podcast aqui também eu vou recomendar alguns canais que eu recomendei no podcast anterior. Por quê? Porque nesse podcast eu tenho um pouco mais de visualização, né? Meu canal, eu sei que meu canal é pequeno, mas qualquer ajuda para esses canais é bem-vinda também, né? Porque são canais que são pessoas que fazem conteúdo que eu admiro bastante. Tem pessoas que até me ajudaram. Então, é isso aí. Até mais e tchau. Sejam bem-vindos à era Cyberpunk 2020. Fui! E só um adendo aqui, galera, que eu esqueci de falar. Nunca né, confie 100% na tecnologia, porque toda tecnologia tem brechas, mas todas as brechas têm soluções parciais e todas as soluções parciais têm brechas parciais, né? Então não confie 100% na tecnologia, cuidado com a sua casa, né? Se você aderir à internet das coisas, porque a sua casa vai estar toda interligada, entende? Então se alguém hackear a sua casa, pode te manter em cárcere privado por um bom tempo e fazer um inferno na sua vida. Então é isso, galera, e espero que tenham gostado do podcast novamente. E até o próximo.